Mais de 350 pessoas, entre alunos, professores, profissionais da área e palestrantes, participaram do primeiro Congresso Internacional de Saúde Mental, realizado nos dias 18, 19 e 20 de maio, no campus das Faculdades Integradas de Ourinho. O evento, coordenado pelo acadêmico Luciano Ferreira Rodrigues Filho e pela professora Marielle Rodrigues Corrêa, marcou um dos principais momentos do curso de Psicologia das FIO. Com o total apoio e incentivo do diretor Vianor Kolcheski e do coordenador do curso, professor Dr. Matheus Fernandes Castro, os organizadores trouxeram para o campus das FIO renomados especialistas na área, inclusive palestrantes internacionais. A programação, que foi feita para esse congresso, ela é extremamente importante porque ela está discutindo muitas das questões em relação à saúde mental. As questões da diversidade, das políticas públicas de saúde, das condições em que as pessoas que sofrem, ou que têm o sofrimento psíquico, estão tendo e podem vir a ter nesse momento da vida delas. Acho que abarca as fases do desenvolvimento, abarcam temas importantes e muitas das vezes o aluno que está vivendo a academia, ele não tem... A gente que é docente, não consegue, dentro da nossa grade, mantê-lo atualizado. Então, acho que um encontro como esse, pelos temas, pela forma como ele foi montado, ele enriquece a formação profissional e, principalmente, a formação pessoal do aluno. Acho que uma questão também importante, além da inovação, da técnica nova, a psicologia é uma ciência que está crescendo muito nesse momento, ele traz também informações para lidar com isso no serviço público. Então, como é que hoje a nossa estrutura, a nossa política pública de saúde insere o psicólogo, insere a questão da saúde mental e como que o aluno que vai trabalhar nisso, que vai atender essa população, pode estar melhor formado. Está discutindo com o grupo as questões da sexualidade voltada às pessoas que têm deficiência. Então, falar um pouquinho da família, falar um pouco como que essa família se constitui e como que a sexualidade se coloca. É um tema que já é normalmente tabu, assim, já é um tema difícil da gente discutir com as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência e com as pessoas com deficiência é mais difícil ainda. Ao mesmo tempo, acho que é uma discussão que se faz importante porque a gente tem uma abertura, a gente está vivendo um momento de inclusão. Incluir não é fácil, então a gente tem que discutir o que é essa inclusão, como é que a gente inclui, trabalhar um pouco o direito dessas pessoas, não só a questão da sexualidade, mas da própria vida. Infelizmente, o que a gente tem visto, nesses últimos anos que eu venho trabalhando sobre esse tema, é que a família está muito despreparada para lidar com a sexualidade. Então, a gente encontra pais muito informados, mas pouco formados. Um evento como esse, ele sempre é um momento onde o acadêmico vai poder pensar questões práticas da vida profissional, e da própria produção de conhecimento e refletir um pouco das coisas que ele tem estudado e está vendo durante o curso. Esse evento, eu acho que ele tem uma característica maior, porque ele inicia e tem uma problemática, saúde mental, e inicia no dia da luta antimanicomial. Então, para mim, ele tem uma característica maior, que ele tem uma marca política importante, que é fazer a participação da luta antimanicomial, que é reivindicar uma assistência mais digna e mais humana para o doente mental. Primeiro, não poderia existir mais manicômio. Não poderia existir grandes hospitais. Deveriam existir pequeníssimos leitos acoplados a CAPs 24 horas, serviços extra-hospitalares, com qualidade, de maneira a assistir as pessoas com sofrimento psíquico. A pessoa com sofrimento psíquico deveria ser tratado na comunidade onde ele mora. Não se substitui um hospital por ambulatório. Você substitui o hospital por uma rede de serviços. Você substitui o hospital por CAPs, por residência terapêutica, por CAPs 24 horas, serviço de urgência e emergência, por centro de convivência.
Não é um único serviço que vai substituir o hospital. Então, é uma rede de serviço. Hoje, o Ministério da Saúde tem políticas públicas que permitem o gestor criar uma rede de serviço articulado com o Sistema Único de Saúde. Nomes se dão de vários nomes, mas o tratamento sempre costuma ser o mesmo, que é medicação, medicação, medicação. Eu acho que, na realidade, o que a gente precisa é convivência, é relacionamento, é na relação com o outro que o tratamento se dá. Sabe? Então, o nome, para mim, eu chamo de sofrimento, porque as pessoas, no fundo, sofrem. Não importa qual é a patologia que deem para ele. Transtorno, neurose, psicose, loucura, o nome que dê. Né? O que ele tem é sofrimento. Né? Então, de alguma forma, e aí o que ele vai poder ser tratado, ser cuidado na relação com o outro. Ele se situa também numa discussão em torno da comemoração da luta antimanicomial brasileira. Então, nós trazemos um pouco a nossa experiência na França com a psicoterapia institucional, que é um jeito de pensar a loucura e como a sociedade acolhe a loucura nos tempos contemporâneos, falando de um jeito bem rápido. E para os alunos é extremamente importante, na psicologia, imaginar formas de cuidar dos nossos loucos e de entender um pouco mais o que é a psicose e a singularidade dessas pessoas. Acho que, essencialmente, para os alunos é essa a importância central, eu diria. Não sei o que o Yuri... Porque várias pessoas que organizam esse congresso têm uma experiência de estágio na Clínica de la Borde, na França, onde a gente trabalha, e acho que esse encontro com essa clínica bem especial que fiz a decisão de convidar a gente para traduzir essa experiência. Então, a psicoterapia institucional, a base dela, na verdade, é um movimento que não pode existir sem análise institucional. Então, a gente fazer toda uma análise da dupla alienação, que a gente vai chamar alienação social e alienação mental. Então, quer dizer, a psicoterapia institucional tem duas pernas, a gente costuma dizer, uma marxista e uma psicanalítica. Então, a ideia central é de que, para cuidar das pessoas, para tratar as pessoas que precisam de cuidados psiquiátricos, o essencial é cuidar do meio. Não tem como querer tratar as pessoas sem tratar as instituições. A parte mais importante é poder ajudar a visualizar a problemática da saúde desde um ângulo complexo y desde la forma en que las personas piensan sus problemas. Es muy importante saber que si alguien se siente enfermo, aunque no esté, va a actuar como enfermo. Y una sociedad como son las contemporáneas, que se está desgastando tanto por la contaminación, por los tiempos, la competencia social, la violencia y tantos otros factores que van afectando su vida personal, es muy importante saber cómo se piensan, cómo se viven, para luego poder ayudarles a mover esta estructura mental y hacerles avanzar desde el plano de su realidad. ¿Cuál es la realidad? Si son mujeres, si son hombres, si son adolescentes, si son personas en una estructura familiar cerrada, abierta, desde el ángulo donde estos se viven y se sienten o enfermos o sanos. Son tres elementos teóricos. La teoría de representaciones sociales, que es una forma de apropiarse de la realidad y darle un sentido colectivo. El segundo elemento es la complejidad. Como todo nos afecta, lo conozcamos o no, lo sepamos o no, es hacerle entender a la gente que hay muchos elementos que intervienen para su bienestar o para sentirse afectado. Y la tercera parte es la determinación social de la salud. La persona debe saber cuál es su colectivo, cuál es su imagen, cuál es su etnia, cuál es su género, cuál es su rango de acción en su vida, tanto económico como familiar, como político, como social, como cultural, para que nuestra atención como institución sea comprenderlos en plenitud y para ellos como personas sea poderse vivir con orgullo, con verdadera entereza sobre lo que se es. Pretender que tenemos una sociedad igual, eso es falso.
Pretender que todos los individuos pueden ser tratados como individuos en términos de equidad, eso es lo necesario, es lo obligado para las instituciones. Entonces tiene el parámetro teórico, tiene el parámetro social intenso y tiene el parámetro de una visión que rescata elementos del pasado, de la idea de clase, de la idea de etnia y de la idea de género, para reconstruirlos en un formato donde el individuo debe participar de su determinación social de la salud, decir qué le es sano a él. No podemos decir todos deben comer verduras. No, debemos llegar a ellos diciendo cuáles son los valores que tú tienes alimentarios para fortalecerte ahí. ¿Cuáles son los valores que tú tienes como familia para fortalecerte ahí? ¿Cuáles son los valores que tú tienes como ser humano para ahí ayudarte a desarrollar? Y esto es tanto la parte académica, necesitamos preparar estudiantes que entiendan esa sensibilidad y esa problemática ética de la ciencia, que no podemos decir, tú eres enfermo. ¿Qué tanto el otro se siente enfermo? Así como para históricamente el país comprenda que al evolucionar no va llevando a todos los individuos en el mismo barco, va evolucionando la sociedad en distintos niveles y debe irlos comprendiendo y apoyando según se desarrollan en su propia colectividad, en su propia sociedad o en su propio grupo social. Quisiera poder decir a esta última parte de la pregunta que sí, pero no. Seguimos pensando la enfermedad desde una estructura hegemónica, organizada y cerrada. Los sistemas de salud deciden de qué se va a enfermar la gente, deciden las políticas sanitarias, qué programas fortalecen, sin importar de cuánto se enferma la gente. La otra parte es que en esta reeducación somos una generación que tiene que reinventar los sistemas de salud, que ya hemos transitado mucho sobre la visión tradicional de la salud-enfermedad como un criterio de un solo problema, de un solo síntoma, de una sola afección. Una persona que pierde un brazo en el trabajo no está enferma ya después de tratarla, pero tampoco está sana socialmente. Tenemos que crear sistemas que atiendan esa lógica no hospitalaria. La salud mental es una problemática muy compleja. ¿A partir de quién somos enfermos? ¿A partir de quién no nos controla? ¿O a partir de quien determina que lo que decimos no está en su lógica? ¿A partir de que yo decido que me siento triste y la tristeza es un problema de salud? No. La tristeza es un problema que se le atañe al individuo y que se le obliga a asumir que es el único responsable del cambio. Pero en una sociedad tan competitiva, la tristeza que luego lleva a la farmacodependencia o a la drogodependencia, y luego a la parte desesperada, que es la depresión profunda, y en sus más lamentables casos, al suicidio, no es un problema individual, es un problema social. ¿Qué podemos ahora plantearnos como gobiernos? Creo que la responsabilidad para Brasil y para México es la misma. Somos sociedades sobrepobladas. Aún si tiene más territorio Brasil y más riqueza en ciertas áreas, nosotros en ciertos escenarios, nuestros problemas, si bien son compartidos como grandes comunidades, como megalópolis, no son desde la perspectiva cultural compartidos al 100%. La cultura mexicana y la cultura brasileña comparten un origen, comparten la idea latinoamericana, pero respecto a la sociedad, estar más cerca de los Estados Unidos nos crea elementos y factores culturales muy diversos, distintos a los brasileños. Creo que estas perspectivas, como ser humano debemos tener principios y grandes valores, pero como nación debemos entender nuestros problemas en la dimensión exacta. O evento foi muito importante para a nossa região, né? Porque trouxe especialistas e profissionais que trabalham na área da saúde mental e também para falar sobre a atuação desses profissionais que envolvem o sujeito do sofrimento psíquico, né? E também para desenvolver e mostrar a psicologia na nossa região, né? E também para ajudar a esclarecer um pouco da prática da psicologia dentro das instituições voltadas para a saúde mental, né? A gente contava
com 250 lugares e teve o auditório lotado, né? Além da participação dos minicursos no período da manhã e da tarde, que também deu bastante a participantes, e através da TV Fio das Faculdades Integradas de Ourinhos, conseguimos mais de 4.000 telespectadores via internet, né? Tivemos a participação de professores da Universidade de Guadalajara, que é a Silvia Bundes, né? E também professores da Universidade de Gente, representado por Joris de Bishop e a Clara Novaes, que trabalham dentro da clínica. O evento marca também o dia 18 de maio, que trabalha sobre a luta da antimanicomial, que é o fim dos manicômios, mas também não visa o fim das instituições, visa pensar como vai agir essas instituições sobre o sujeito, melhorando suas práticas, melhorando como o sujeito se relaciona com essa com a sociedade em si, né? Uma das propostas do evento é fazer reflexões junto com esses palestrantes que vieram e os alunos sobre como está sendo a prática dos profissionais dentro das instituições que estão voltadas para a saúde mental. Também junto com o evento que caiu no dia 18 de maio, que visa a luta antimanicomial, que é o fim dos manicômios, fim das práticas meio que de tortura, né? Que trabalhavam com eletrochoque, que não davam, que tratavam o indivíduo meio que enclausurado. Isso, né, nós da Sociedade Saúde Mental estamos tentando quebrar essas barreiras, né, e modificar como está sendo a atuação dentro da instituição, né.